Boa tarde a todos que vão participar ao vivo conosco. Boa tarde também, ou bom dia ou boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois, quando estiver disponível no YouTube. Então eu já deixo aqui as bênçãos de Jesus sobre a vida de cada um que estará nesta live de hoje conosco. Que Jesus possa os abençoar grandemente e que daqui sejam germinadas, lançadas sementes que vão ser germinadas em solos férteis. Para a glória de Deus, eu gostaria de pedir a vocês, né, que quem ainda não se inscreveu ainda, né, no canal lá do YouTube, então o link tá na bio, né, do Instagram. Então tem um link, é só clicar no link, vai cair direto na página do YouTube. E aí você só clica, aperta lá em inscrever-se, clica também naquele sininho que tem, que aí sempre que a gente subir algum vídeo, fizer alguma nova postagem, você vai receber as notificações. Aproveita para curtir, para comentar sobre os vídeos, para compartilhar para as pessoas, né? Compartilhar também é cumprir o ID do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sei falar sobre Jesus, né? Como que eu vou cumprir o meu ID? Então você vai fazer isso. Sempre que você vê um vídeo legal, um vídeo falando de Jesus, né? Um vídeo que edifica, você vai lá e compartilha. Então compartilha esse vídeo também. Compartilha com seus amigos, com os irmãos da igreja, compartilha com todo mundo, com os vizinhos, com as famílias. Manda naquele grupo de fofoca para disseminar qualquer maldição. E aí a palavra de Deus vai ser lançada e todo mal cai por terra. Amém? Dito isto, nós vamos convidar agora mais uma pessoa, né? Mais um servo de Deus, mais um filho de Deus que aceitou o nosso convite para participar de mais um episódio da série Grandes Homens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre José. E para falar sobre José, nós vamos convidar agora o nosso convidado de hoje. Deixa eu convidá-lo aqui. Que vocês recebessem com muito carinho, com muita alegria, o Felipe Souza. Ele aí. E aí, Felipão? Paz do Senhor, Ananda, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Fica tranquilo, que Deus é contigo, meu irmão. Amém. Amém. Felipe, muito obrigada. Primeiramente, eu quero te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade, né? Pelo seu sim, prontamente. Sim que eu te falei, você falou sim de cara, e eu gostaria muito de te agradecer e dizer que eu peço a Deus que derrame bênçãos sem medida sobre sua vida. Eu sei que você é o evangelista e que a palavra de Deus na sua boca vai para grandes lugares também. Amém. E eu espero que aqui não seja diferente, porque o Senhor age através de nós, né? Em nós e através de nós. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Obrigado, Ananda, pelo convite, pela confiança, pelo carinho de sempre. É uma experiência única. É a primeira vez que eu participo de uma live falando alguma coisa e tal, compartilhando sua palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado e privilegiado pelo convite. E vamos lá. Que Deus faz aí através da gente. Isso. Felipe, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado fazer uma oração, né? Para nós, por nós e por quem está assistindo ao vivo e por quem também vai assistir. É claro. Quando o vídeo estiver disponível. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade, por essa tarde de quinta-feira. Quero te agradecer pela vida da Nanda, do Senhor da Raíssa, do NandaCast, dessa live, de todos aqueles que estiverem presentes aqui conosco, Senhor Deus. Sabemos que nem todo mundo pode acompanhar, mas os que puderem acompanhar, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a Nanda, que o Senhor manifeste aqui através de nós, que nós possamos alcançar o objetivo que é trabalhar para o seu reino, Deus, levando a sua palavra, Deus, aqui no NandaCast, com café, oração e propósito,
propósito. Então é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Felipe, hoje nós vamos falar sobre José do Egito. Glória a Deus. José foi um grande homem, né? Foi um grande homem. Muita gente conhece assim por alto, né? Porque José, né? Aí quem é José? Ah, foi o governador do Egito. É, Mas antes dele ser governador, tem muita história, né? Eu queria que você tem. desse uma contextualizada aí na história de José, desde quando, né, ele da descendência. Vai, conta aí pra gente, fique à vontade, sinta-se livre, deixa Deus te usar. Amém. Ô Nanda, José, né? José é o 11º filho de Jacó, né? Mas tem uma curiosidade sobre José. Embora ele seja o 11º filho de Jacó, ele é o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele amava, que é Raquel. Sim. Entendeu? Ele é o primeiro filho de Jacó com a mulher que Jacó trabalhou 14 anos por ela. Né? Se a gente voltar lá na história lá, Labão passou Jacó para trás. Não, tem que casar minha filha mais velha ali e tal. E a madre de Raquel era fechada. É até por isso que houve toda essa predileção de Jacó em relação a José, né? Sim. Então ele era o 11º filho, ele era o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele mais amava, ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele era da linhagem da promessa mesmo. Da linhagem da promessa, exatamente. E não seria diferente como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, não seria diferente, né, na vida dele. Não, não seria. E até o que era para dar errado, deu Deu certo. certo. Isso. Então, assim, E pode falar. Não, pode continuar. Então, assim, essa é a curiosidade inicial, né, que me atentou dessa pergunta. Que José ele é o primeiro filho com a mulher que Jacó amava. Embora ele fosse o 11º filho da linhagem de Jacó. Uhum. Sim, nós falamos sobre Jacó na live passada. Então, só para contextualizar, Jacó casou com Lia, mas ele teve filhos com Lia e com duas servas de Lia e de Raquel. E só depois, então, ele teve um filho com Raquel, que era realmente o seu amor, né? Quando ele chega nas terras de Labão, a primeira pessoa que ele vê é Raquel e ele se apaixona por ela. Exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente. Mas e aí? E ele era um filho de Jacó, mas ele tinha dos irmãos algo que incomodava, né? O que acontece? José, preste bem atenção, eu fico imaginando, né? Ele era o 11º filho, mas o pai vai e faz uma túnica diferente para ele, tem um tratamento diferente. E só isso, Nanda. Eu não tive o privilégio de ser criado com os meus irmãos, mas só isso eu imagino que deve gerar uma pontinha de ciúme, uma predileção do pai mais para um do que para outro e tal. Só isso já deve gerar um descontentamento da parte dos irmãos, né? Por que trata ele assim, dessa forma? Porque ele tem essa túnica colorida e ninguém aqui ganhou. Já somos 10 e ninguém ganhou. Só ele. Por quê? Só que ninguém entendia, ninguém sabia que, assim, todos os outros filhos de Jacó, eles também são da linhagem da promessa. Mas só que a diferença de todos eles para José é que José é o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele amava, que é a mulher que ele dedicou 14 anos da vida dele trabalhando para casar com essa mulher. Então, imagina, aí ele casa com a mulher. Aí a irmã, a serva da irmã, todo mundo dá filho, menos ela. Menos ela frutificava. Menos o ventre dela, a madre dela era aberta. E uma curiosidade é que não só a madre de Raquel, mas
a esposa de Abraão, a esposa de Isaac e a esposa de Jacó, né? Que é Exatamente. Raquel. Todas as três eram estéreis. Exatamente. E aí vamos o que agrava ainda o ciúme dos irmãos, né? Uhum. O Jacó sonhava. Jacó teve 2 sonhos. Lembra dos sonhos de Jacó? Uhum. Que o Jacó fala que ele via os feixes de trigo se curvando diante de José. Uhum. E depois ele via o sol, a luz se curvando diante de José. Ou seja, José, ele teve um sonho que o que os caras pensaram? Calma aí, esse cara aí já tem uma túnica diferente, meu pai já trata ele diferente. Ele já é cheio de benefícios aqui que ninguém teve. Ele tem regalias que ninguém tem. Se fosse hoje, José tem regalias que ninguém tem. Sim. Não, e aí o cara ainda tem um monte de revelação. O que é isso? E agora ele vem com esse sonhozinho que ele está dizendo que ele vai mandar em todo mundo aqui, que ele vai reinar sobre nós, sobre todo mundo, sobre nosso pai, sobre... Olha a prepotência desse garoto, entendeu? E aí, é aí que vem a trama toda, né? Isso, uhum. Que começa o processo que acho que aguça. Eu acho que quando Deus dá esse sonho para José, esses 2 sonhos, eu acho que é aí que aguça a ira dos irmãos, acende a ira mesmo, arde aquela chama, aquele ciúme mesmo, aquela inveja, aquela revolta. E aí onde parte a trama deles levarem ele, né, até o deserto, cavar, onde você vai ficar aí, meu filho. Vão matar? Mata, não mata, pega a túnica, o que a gente faz? Então, o ciúme, a inveja, e aí é um ponto até a gente ponderar, Nanda, para que se tem alguém na live, alguém vai assistir esse vídeo e vai chegar a esse ponto aqui, é que se existe esse sentimento no seu coração, ou de ciúme, ou de inveja, ou de raiva, assim, você tem que orar a Deus para Deus curar isso, que Ele pode te levar a você tomar atitudes, né, irresponsáveis e perigosas, se colocar em situações adversas. E como os irmãos de José fizeram com ele. Nessa ocasião, o prejudicado foi o José. Foi ele que foi vendido. Mas o que nós vamos ver mais à frente, que tudo isso faz parte de um propósito muito maior que eles pudessem imaginar e enxergar naquele momento. Que aquele sentimento deles ali, eles só queriam se livrar do peso da sombra de José. Sim. Embora o pai e a outra mãe fossem sofrer, eles só queriam se livrar daquilo ali para, me livramos. Agora ninguém vai ser maior do que nós aqui não. Nós vamos continuar, essa família vai continuar em paz. Sim. O que eu quero te perguntar os irmãos tinham ciúme de José, né? Esse tudo só pela predileção do pai, né? Esse ciúme é só mesmo por essa preferência que o pai tinha? Ou a realidade é que essa trama toda não foi somente por causa do ciúme? Porque a gente em casa, né, a gente lida com ciúme. Eu sou a primeira filha de quatro filhos, isso. 4 par de mãe e a primeira de 2 par de pai. Então, eu tenho 5 irmãs. Não, 4 irmãs. E rola ciúme, não tem jeito. Mas será que é só o ciúme que às vezes faz com que a gente tome algumas atitudes assim, né, incoerentes, né, com a vontade de Deus? Porque eu acho que na realidade, Felipe, eu acho que foi o poder que viria sobre José que fez com que os irmãos tivessem medo. O que você acha sobre isso? Já viu quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, não tem nada, mas a pessoa tem um brilho, a pessoa tem uma luz natural, você vê que a pessoa é diferente. Existem pessoas que
você não precisa nem conhecer, você não precisa nem, às vezes, conversar muito, falar muito. Você olha para você vê que a pessoa é diferente, que ela Uhum. tem. Eles falam, ó, Tem um brilho ali. você é O diferente. mineiro fala, tem um trem. Para quem não É, sabe, gente, Felipe é carioca. Então, o mineiro tem um trem. Um trem é, diferente. o mineiro tem um trenzinho ali que é diferente esse trem. E aí vai gerando esse sentimento. E no caso de José, ainda mais porque é o seguinte, quer dizer que ele não é só especial aqui em casa, quer dizer que Deus também tem ele como o trenzinho dele aqui especial, é ele que é o xodozinho de Deus? Poxa, É. Pô, imagina o primogênito pensando nisso, imagina todos eles tramando. Não, a gente tem que colocar os pingos nos is aqui para ver o que tem que ser feito. Mas a questão toda não é só o ciúme, né, nada. Também tem, embora a natureza dele estava agindo pelos meios naturais e emocionais dele, havia um propósito maior. A Bíblia vai dizer em Isaías 55, 8, 9, que assim como os céus são mais altos que a terra, os planos de Deus são mais altos que os meus planos, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Embora nem os irmãos de José, nem Jacó, nem Raquel, e nem o próprio José entendesse perfeitamente aqueles sonhos, compreendesse, discernisse de forma, de forma correta, né? Embora eles não dissessem, mas já existia um plano de Deus muito maior preparado para José. Ou Deus não sabia de tudo que ia acontecer para frente? É claro que sabia. então quer dizer que a gente pode dizer que Deus permitiu, né? Com Que José certeza. fosse vendido, fosse jogado na cisterna, né? Fosse preso, coitado, É, injustamente. é Há uma a, objetividade de Deus nisso aí. ó, uma curiosidade aqui sobre José, que eu anotei aqui para falar com, com vocês. Ó, a túnica colorida que Jacó deu para José não era apenas um presente. No hebraico, trata-se de uma ketonete passim, uma veste longa e distinta, geralmente usada por príncipes, não por trabalhadores. Ou seja, aquela túnica já profetizava que Profeta. José teria um lugar de honra. O ato de Jacó criar aquela túnica Já era já era profético. Então, porque assim, que nós aqui, ocidentais, falando de túnica, para nós a gente acha que é mais um pedaço de pano colorido. Não, era muito mais do que isso. A túnica já era a visão que Jacó tinha a respeito de José e ele não tinha dos demais. Aí você pensa, Fernanda, pensa aí direitinho. Não, irmão, quer dizer que ele é o cara, então ele não vai botar gestos normais, não. Então ele é o príncipezinho, ele é o reizinho, é ele que é esse trem aí que não. Então assim, mas tudo isso, desde essa ação de Jacó para com José, desde da trama dos irmãos para com ele, faz parte de um plano divino. Entendeu? Sim. Deus permitiu os irmãos jogarem José na cisterna, porque era parte do plano divino. Sim. Não era simplesmente, embora ele fosse invejado pelos irmãos, embora ele fosse odiado, embora ele fosse o cara que... Os irmãos jogar ele na cisterna foi mais uma engrenagem do plano de Deus. Foi quando Deus deu play no jogo e falou assim, agora eu vou te conduzir a um lugar, garoto, que você jamais pôde imaginar, jamais subiu ao seu coração. Foi aonde Deus começou o treinamento e tratamento de José para chegar lá a ser governador de Egito. Ele passa por esse processo. José é vendido como escravo
aos 17 anos. Sim. Só que só aos 30 anos que ele vai servir ao faraó. Então, é muito tempo, né, de tratado de Deus aí. Ó, Né? Qualquer consequência, mesmo sendo um plano de Deus, né, um plano perfeito de Deus, porque Deus não falha. Então, mesmo que seja, a gente passa por alguns processos tão longos, né, para que chegue até o propósito. E olha aí, José, dos 17 aos 30, é. ele passou bons bocados. Ô, Fernanda, mas a gente nunca pode imaginar que José foi vítima do acaso, mas protagonista de um plano. A Sim. túnica foi tirada, mas o favor de Deus permaneceu sobre a vida dele. Deus permitiu a cisterna para quebrar o orgulho dos irmãos, mas usou o Egito para exaltar o caráter de José. Forte. Você está entendendo? José ele não é vítima do acaso. Ele é simplesmente o protagonista de um plano, mas não era um plano dele. Um plano de Deus. Era um plano de... E na nossa vida é da mesma forma. Uhum. O que está acontecendo na sua vida nesse exato momento agora, você não é vítima desse acontecimento. Isso, você é protagonista de um plano que Deus tem para você. Independente do que foi tirado de você nesse exato momento, isso é só uma parte do cenário de milagre que vai se revelar daqui para frente. Então, quando nós olhamos para esse cenário de José, nós sempre olhamos assim, José sofreu. Não, tudo que aconteceu com José, desde do momento, imagina, eu estava viajando nisso, Fernanda. Eu viajando, pensando assim, imagina Jacó, mas vou fazer uma túnica desse garoto. Eu estou para te dizer que até a túnica feita por Jacó para José veio de Deus para ele. Com certeza. Então, porque tudo que passou pela vida de José, tudo que aconteceu, todos os acontecimentos, cisterna, ser vendido como escravo, ser caluniado, prisão, tudo isso fazia de José um escolhido. E assim, a gente vai caminhar mais um pouquinho para frente aí. Pode caminhar. Pode caminhar. Pode caminhar? José sai da cisterna, é vendido, né? A gente sabe que ele é despido pelos irmãos ali no capítulo 37, 23 ali em diante. E ele é vendido. Vai e chega à casa de Potifar, né? José foi vendido aos ismaelitas, né? Os descendentes de Ismael. O filho rejeitado de Abraão. Ou seja, Deus usou até a linhagem excluída para levar o filho da promessa no lugar do propósito. Você sabia dessa, Nana? Você sabia que ele foi vendido aos ismaelitas? Sim. Então. E os de quem são os ismaelitas? Filhos de Ismael. E quem é Ismael? O filho rejeitado de Abraão. Isso. Beleza. E o que significa isso? Que Deus usou até a linhagem excluída até para levar o filho à promessa, ao lugar do propósito. O filho da promessa ao lugar do propósito. Sim. Então, Nanda, tem processo na nossa vida que nós chamamos de injustiça, mas que no céu é direção. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente acha que é injustiça. E às vezes, de fato mas no céu aquilo ali é direção com um propósito maior. Imagina só, quando Deus te deixa levar a túnica de José, tira ele da sua zona de conforto, joga ele dentro de uma cisterna, depois é vendido para os ismaelitas e vai chegar mais a ser vendido como escravo. E a ideia é o seguinte: nada foge do controle de Deus. O plano de Deus é soberano. Tudo que ele passou
ali era o caminho, o cenário para o milagre. É como se fosse hoje e tivesse na Netflix, Nanda, ia ser a primeira temporada, José na casa de Jacó. Aí o final da temporada seria José sendo jogado na cisterna. Aí abre a segunda temporada, os irmãos tramando, a gente mata, a gente faz o quê? A gente te joga... O que a gente faz com José? Na segunda, eles vendem José para os ismaelitas, que vai fechar na terceira temporada o José chegando lá e sendo vendido para Potifar como escravo. E passa toda a trama, termina a terceira temporada como? José preso, acusado de tentar abusar da mulher de Potifar. Sim. E a quarta temporada e última temporada final é a exaltação da vida de José. Então, assim, daria uma série da Netflix, da Amazon Prime, de qualquer... para escrever essa jornada do José. A jornada dele na sua trajetória. O Deus redireciona tudo para cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas. Sim. O fato Até o fato dele ser preso, né? Ele precisava que alguém soubesse dele dentro da prisão para levar onde Deus queria que ele estivesse, né? E aí, Nanda, você tocou num fato curioso. José, na casa de Jacó, é o menino que sonha. José na prisão O menino, é o homem que interpreta. é o homem que interpreta os sonhos. José, com 17 anos, ele não tinha conhecimento, maturidade e intimidade para discernir o próprio sonho que Deus deu para ele. Então, precisou passar por todo o processo de cisterna, venda como escravo, escrava, acusada e preso, para Deus despertar nele a revelação do sonho, a interpretação de sonho. Nesse ponto aí, acredito eu, não existe isso escrito na Bíblia, e eu não sei se existe em outros lugares escrito isso, mas na Bíblia não consta, isso é um pensamento meu, que na cadeia, Deus fez José interpretar o sonho dele lá atrás. Fez ele enxergar, porque eu não sei, Nanda, com você ou com os amigos que estão na live aí, tem coisas que às vezes acontecem e a gente fala assim, nossa, ou você sonha, eu vou passar por isso, não é possível. E quando você está passando, você já passou, você já está lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, tudo isso faz parte de um propósito maior. Mas eu fico pensando assim, José preso e lembrando do sonho, mas poxa, se o sonho, né? O trigo se curvava diante de mim, o sol e a lua, e eu tô aqui preso, não faz sentido nenhum. O que é isso? Perde o... Você fica no... O problema de todos nós, ou pelo menos da maioria de nós, é que quando nós estamos em um momento de grande aflição, grande dificuldade, de grandes desafios, nós tendemos a focar no problema. Nós somos envolvidos pela situação. Aquela situação, ela nos abraça. E quando nós somos envolvidos por aquela situação, nós perdemos toda a perspectiva de olhar, de visão do problema. E às vezes, na maioria, nós perdemos a perspectiva até de quem é Deus na nossa vida. Porque nós queremos resolver com a força do nosso braço o tempo todo. Não é uma vez, não é o tempo todo a gente... Deus toma, não, Deus me dá. Deus toma, não, Deus me dá. Deus toma, não, Deus me dá. Deus toma, Deus... A gente fica nessa brincadeira com Deus, entre aspas, querendo resolver, porque nós temos o nosso senso de urgência
a nossa necessidade grita e o nosso cérebro, ele é treinado para isso. É natural ele se sentir medo, ele fugir e buscar prazer. É natural. É por isso que no dia de hoje, muitas pessoas fogem da realidade buscando dopamina barata. Tá com um problema para resolver, as pessoas vão ficar passando uma tela no TikTok, nada contra, eu faço isso, mas faz porque tá fugindo, ela não quer encarar aquela realidade, ou no Instagram, ou seja lá onde a pessoa se distrai, ou vendo uma enxurrada de séries, ou vendo uma enxurrada de filme, ou qualquer outra coisa, um YouTube na vida. Então, fugindo do enfrentamento, porque vai causar dor, vai gerar um desconforto. Mas só que você só cresce no desconforto. Eu e você só vamos crescer no desconforto. E o propósito de Deus, às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. E Deus não é do nosso jeito. Eu costumo falar, Deus não é um empregado meu. Deus não é um cara que fala assim, tô precisando de um copo com água aqui. Traz pra mim. Busca um pão de queijo ali, passa um café para nós aí. Não. A mordomia tá em nós, não nele, né? Então nós assim, somos mordomos dele. no momento que você está na adversidade, Felipe, o que eu tenho que fazer? Entrega na mão de Deus e confia. Porque Bill Johnson, eu sempre repito essa frase, Bill Johnson disse que para viver a paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão do direito de entender. E nós queremos sempre estar entendendo nos mínimos detalhes os acontecimentos, mas por quê, mas para quê e tal. E às vezes tem que passar, porque eu de verdade, eu não sei, se eu for olhar para a minha vida, vir para Belo Horizonte nunca esteve nos meus planos, mas Deus me conduziu para cá. E hoje eu entendo muita coisa porque Deus me conduziu para cá. Eu entendo, de repente eu ainda não entendo todo o panorama, todo o quadro, mas eu entendi muita coisa. Deus mudou muito a minha vida, Deus me transformou muito, Deus me tratou muito em muitas áreas da minha vida, Deus melhorou tudo na minha vida. E assim, mas no início, nossa, mas vamos passar. Vamos passar. Então, assim, independente da situação. Eu costumo dizer que é viver do plano A, né? A gente não pode ter o plano B, porque o plano A é do Senhor. Qual que é o seu plano? É o plano A, é o do Senhor, é o que Ele tem para mim. Isso é errado. Se der errado, é porque Ele quis, deu errado. Porque eu vou fazer tudo para que dê certo de acordo com o que Ele quer. E o plano B, não existe plano B. Né? Abrir mão desse entendimento, né? De querer entender. Porque assim, o que é fé, Fernanda? Fé é a certeza daquilo que eu acredito, mas não vejo. Aí, que confiança tenho eu em Deus que se eu só vou dar um passo, eu só vou acreditar se acontecer na hora que eu quero. Qual é a minha diferença de Pedro quando andou sobre as águas? De povo de Israel quando estava no deserto? Gente, a gente fala do povo de Israel comendo maná e tal, mas se nós estivéssemos lá, nós também estaríamos da mesma forma. Eu não sei. Então, nós estaríamos da mesma forma, de repente teríamos murmurado reclamado da mesma forma, chorado. Que assim, daqui, de dentro de uma sala, aqui com todo aparato que nós temos hoje, é fácil. A gente fala, não, eles estavam lá onde povo fraco, reclamou lá de Deus lá, não. Ele caminhava por 40 anos, irmão. 40 anos eles caminhando lá e não tinha pão de queijo e café não, viu? Tinha maná, Deus enviou. Mas o negócio lá é só... Aí Deus bota uma nuvem para ajudar o povo no sol. Aí de noite mandam coluna de fogo para iluminar e para aquecer. Então, assim, eles viveram experiências imensuráveis. E às vezes nós queremos viver experiências com Deus sem que Deus nos tire do conforto. Não, Deus, eu quero ver profundidades com o Senhor, mas aqui, ó. Eu quero ver... Para minha casa assistindo Netflix. Eu quero ver profundidade com o Senhor
dentro dos meus moldes. Aí Deus fala assim, você quer profundidade comigo? Então vamos ver se você quer mesmo. Aí Deus vai lá e te saca. Tira da onde você acha que era o seu poder, essa zona de conforto, e te coloca e fala, agora eu vou tratar você. Agora vem cá que eu vou tratar com você. E sobre José, né? Ele ter passado por tudo isso, ele ter entendido, né? Porque assim, para os irmãos de José, quando se livraram, para os irmãos de José, colocaram ele dentro da cisterna. Para eles se livraram do problema, né? Imagina até eles falando assim, veremos como será agora o sonhador. O que vai ser feito do sonhador? Né? O que vai ser feito, né? Mas eles tiveram essa atitude pensando nisso. Agora, vamos ver como é que vai sonhar ela levando chibatada, garoto. Né? Eles pensaram isso. Mas eles estavam simplesmente sendo um agente para impulsionar José para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Talvez você está aí se lamentando por ter sofrido alguma decepção, ter sofrido algum desconforto em algum relacionamento. Saiba que até isso pode ser propósito de Deus para te impulsionar a você chegar ao local que Deus tem para você. Exatamente. Até esse desconforto. Até essa situação que aconteceu. Fez isso para me matar. Não. Pensa nisso não. Pensa que Deus tem um plano maior. Viver, eu sempre falo assim, e eu falo, às vezes lá na igreja, quando eu falo no ofertório, né? Eu falo assim, que a fé, ela é fé em ação. Eu falar que eu tenho fé, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E ficar quietinho. E eu não vou falar que Deus vai fazer, mas do meu jeitinho agora, quando não acontece nada, e você tem que crer contra a circunstância. Porque é o seguinte, vamos voltar na linhagem de José, né? Jacó, Isaac, Abraão. Abraão creu contra a circunstância. Totalmente. Abraão, com a idade avançada, Deus fala para ele, que ele ainda era Abrão. Deus fala para ele, sai dessa tenda aí, Abrão. Olha para o céu aí. Conta essas estrelas, se é que as pode contar. Assim será a sua descendência. Humanamente falando, Fernanda. Pegando um gancho lá de Abraão, sei que a gente está falando de José. Abraão deve ter falado assim, nossa, eu vou ser pai de uma grande nação. Não, então vai ter muita gente que vai ficar aqui debaixo de mim. Naturalmente, ele não pensou que ele pudesse ser pai, ter um filho com Sara. E que dessa linhagem, que era, Deus estava falando de multidões, sim, mas de multidões vindo da linhagem dele. Não só as multidões que ele alcançaria, não. Aí imagina ele pegar essa palavra e continuar caminhando. Deus vai fazer. 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 Gente, a pior coisa, a mais difícil de fazer, não pior, mas é uma coisa difícil de fazer, é você crer contra a circunstância. Quando a minha esposa, ela foi diagnosticada com câncer, e nós descobrimos que eram 2 tipos de câncer diferentes na época, eu orava, eu só pedia para Deus falar comigo.
a minha oração se resumia às vezes em 20 minutos, meia hora, uma hora. Deus fala comigo. Eu agradeci a Deus pela vida e falava: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala. Eu só queria que Deus falasse comigo. Eu só queria ouvir a voz de Deus. Dentro de mim estava um turbilhão de coisas, mas em momento nenhum eu demonstrei isso para a Cristina, eu demonstrei isso aqui em casa. Muitas vezes eu chorei e orava dentro do banheiro. E eu me emociono em falar disso, porque eu falei para Deus: Deus, eu aceito a sua vontade. Até mesmo que a sua vontade seja o Senhor tirar minha esposa de mim através dessa doença. Mas eu só te peço uma coisa: fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Por mais difícil que esse processo seja, eu preciso ouvir a sua voz, dizendo que o Senhor é o Senhor no furacão, é o Senhor na tempestade, é o Senhor no deserto, é o Senhor no vendaval e é o Senhor nessa doença. Eu vou aceitar, eu vou ouvir, eu vou obedecer e eu vou continuar te servindo. O meu amor pelo Senhor vai continuar intacto, mas o Senhor fala comigo. É difícil você crer e... Ah, Felipe, você é um super crente. Não, não sou não. Eu só entendo que nada foge do controle de Deus e eu respiro isso, eu vivo isso 100%, Fernanda. Quem conhece sabe, Filipão. 100%. Dia 6 foi meu aniversário. Dia 6 foi meu aniversário. E a Cristina falou assim: amor, nós vamos fazer uma mesa de café da manhã e eu vou fazer o almoço só pro almoço, porque para janta nós vamos lanchar. Deus vai enviar a provisão. Nós não tínhamos o dinheiro. Nada. Deus enviou a provisão. Glória a Deus. E nós lanchamos, estivemos ali no Esgaradão com alguns irmãos que estiveram lá conosco, que foi benção. E eu estou contando isso aqui para quê? Para dizer que a fé, ela é em ação, ela é ativa. A fé, ela não é... Ah, eu sou crente. Não, mas você é crente para fazer diferença. José, ele passou na cisterna, ele foi vendido, ele chegou na casa de Potifar, ele fez a diferença na casa de Potifar, ele fez a diferença na cadeia, ele era diferente na casa do pai dele, ele foi diferente quando ele foi vendido, ele foi diferente em Potifar, ele foi diferente na cadeia e ele foi diferente como governador. Não é sobre onde você está. Deus não quer saber aonde você está. Deus não depende de um lugar para operar na sua vida. Deus depende que você creia profundamente nele. Deus depende que você acredite fidedignamente nele, que a sua fé ela seja mais do que simplesmente palavras, que ela seja muito mais do que eu creio, do que eu acredito. Porque as maiores batalhas que acontecem na nossa vida acontecem no campo da mente. Então pega essa visão. Imagina um garoto de 17 anos sendo jogado. Ele viveu 17 anos com uma família, conviveu, brincou, cresceu. Mas por causa de um sonho, de uma inspiração vinda de Deus para ele, os seus irmãos o sequestram, coloca dentro da cisterna. Ele vê os seus próprios irmãos vendendo ele como escravo para os ismaelitas, que chegam e vendem ele para Potifar, para ser mais um escravo lá dentro. Só que, imagina a cabeça dele nesse momento. Imagina o José olhando para a circunstância. Poxa, meus irmãos, a minha família me vendeu. Era tudo que eu tinha. Os caras me venderam. Aí ele chega... Para quem comprou, foi vendido para um outro. Aí chega... Só que José não estava olhando para a circunstância. José ele foi se adaptando aos processos, passando por ele, entregando o seu melhor em todos os lugares que ele passou. José ele se revelou líder na casa de Jacó. José ele se revelou líder na casa de Potifar. José se revelou líder na cadeia.
e José liderou sobre o Egito. Glória a Deus. Porque pensa no seguinte, José chega, ó, o copeiro e o mordomo. Fala assim, ó, o teu sonho, você, padeiro, você morre e você vai voltar a servir ao rei. Olha só, sonho. Pá, pá, aconteceu. Um morre, o outro volta a servir ao rei. Aí, é aí que tem um mistério grande, Fernando. Não conta esse mistério aí. E quem tá aí na live aí vai pegar, hein? Pega essa. José interpretou os 2 sonhos. Deu certo. Mas aí Faraó teve um sonho e chamou todo mundo para interpretar o sonho dele. E ninguém, os sábios, os magos, todo mundo lá, ninguém não conseguiu interpretar o sonho. Aí o que lembrou? Copeiro. Ó, na cadeia. Eu estava preso e eu conheci um homem lá, que ele é hebreu, mas ele disse que eu ia voltar a servir e o outro ia morrer. E eu tô aqui. Essa palavra é profética que eu vou falar para vocês aqui agora. Deus vai fazer um grande sonhar para que você seja levado lá e Deus te conduza ao seu propósito. Aleluia. Deus vai fazer um grande sonhar para que você seja levado lá e Deus cumpra o seu propósito. Deus vai fazer um grande sonhar, Fernanda. Alguém vai sonhar. Eu vou falar, opa, eu conheço a Nanda, eu conheço a Raíssa, eu conheço a Érica, eu conheço a Silvana, eu conheço a Patrícia, eu conheço o Felipe. Deus vai te levar lá para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. É diferente, Nanda. É diferente de quando eu chego. É quando o Felipe vai com as suas pernas. Eu vou lá e caminho ao Igor, né? Eu vou lá e caminho para falar com o Igor. Mas é diferente de quando Deus te conduz para te colocar lá. Quando eu vou pelas minhas próprias forças, né? Eu vou pelos meus braços. Que glória tem Deus nisso? Agora, quando Deus me conduz, Ele pega um improvável, aquele que foi vendido, que foi escorraçado, que foi traído, que foi enganado, que passou anos e anos sofrendo. Ele pega esse lá e ele conduz até diante agora de Faraó. O Faraó fala para ele assim, ei, eu tive um sonho. Conta teu sonho. Me conta teu sonho. Ele fala assim, ó, meu sonho tinha 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E as 7 espigas magras comiam 7 espigas gordas. E tinha 7 vacas magras e vaca gorda. E a vaca magra comia gorda também. Aí José fala assim, ô, preste atenção. Haverá 7 anos de fartura, mas haverá 7 anos de escassez. E você deve colocar um homem sábio lá. Aí, Fernanda, começa Deus gerar no coração de Faraó. Começa Deus gerar no coração. Ele fala, você tem que colocar lá um homem sábio que administra, que vai juntar, que vai fazer. Aí ele fala assim, e quem? Quem dentre estes que está aqui tem mais sabedoria que você para estar lá? É você que vai estar lá. Ou seja, chegou. Chegou o momento. Esse é o meu momento. Esse é o meu momento.
Esse é o momento que Deus vai te usar para fazer diferença para uma nação. Nós estamos, às vezes, preocupados com pequenos detalhes, se prendendo a circunstâncias, porque nós temos essa mania de querer controlar tudo. Mas quando nós entregamos para Deus, como José fez, deixamos Deus conduzir a situação, continuamos servindo a Deus em espírito e em verdade. O processo, ele nunca foi fácil. O processo, ele nunca foi fácil. Não é fácil você passar dificuldade em esfera nenhuma, seja na saúde, seja na financeira, seja no casamento, seja... Não é fácil você passar processo. Não é fácil. Mas quando você está lá no processo, você abre mão de entender, você abre mão de controlar a circunstância. E Deus, ele vai te conduzindo lá na frente, quando você olha e fala assim, Deus, eu não chegaria aqui, eu não seria capaz de chegar aqui. Sozinho. Eu não seria capaz de pisar aqui aonde eu estou pisando hoje. Eu não seria capaz, eu não tenho capacidade de pôr a planta, pelos meus meios, pôr a planta dos meus pés aqui. Analisa comigo a história de José, de uma forma bem superficial e rápida. Em que momento José, com 17 anos, passou na cabeça dele que ele seria governador, rei, príncipe? Em que momento? Nenhum. Eu tive um sonho. Que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Eu tive um sonho que os feixes... E tá tudo bem. Um jovem de 17 anos não vai pensar o quê mais do que isso, além disso? Empolgado, contou um sonho. Mas o sonho de José não era simplesmente um sonho. Para ele, naquele momento, era um sonho. Era Deus contando para esse meu filho, eu tenho um propósito para você. E você vai liderar uma nação. E aonde você liderar essa nação, o meu nome vai ser glorificado através de você. Aonde você, quando você chegar lá, você vai falar para a multidão. É multidão que vai te esperar lá. E o meu nome vai ser glorificado através de você. Então, assim, o Senhor foi com José em todas as etapas. Deus não abandonou José em momento algum. Ó, Deus está com você mesmo no vale. Ó, o Senhor era com José. Foi varão próspero. Gênesis 39, 2. Aí que eu anotei aqui, ó. A presença de Deus não se mede por conforto, mas por fidelidade. José prosperou onde outros afundariam, porque a mão de Deus estava com ele. Pegou aí? A presença de Deus não se mede por conforto, mas por fidelidade. José prosperou onde outros afundariam. Se tivesse sido qualquer outro irmão dele, de repente não teria. Mas não. Mas foi José, porque tinha a mão de Deus. O processo antecede a promoção. E é difícil entender, o mais difícil de entender. Por que esse processo, Senhor? Exatamente. Porque é preciso desse processo. Cara, você não está preparado para receber, você precisa passar por esse processo. Mas o meu favor está sobre você. Continua aí que vai dar certo. Exatamente. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Gente, estou tentando achar minha Bíblia online aqui, mas calma aí, que eu quero ler um versículo com vocês aqui. Nanda, lê para mim aí, por favor. Salmo 105, verso 17 ao 19. 105, 17? Ao 19. Então enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo.
Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O processo antecede a promoção. Tem gente querendo a promoção, querendo o propósito, no caso. Vamos trocar assim, o processo antecede o propósito. Tem gente querendo já viver o propósito sem passar o processo. Queimar a etapa. Mas chega lá e não consegue permanecer. Por quê? Porque não está preparado. Exatamente. Não está preparado. Depois ainda coloca a culpa em Deus. Deus, mas por que você permitiu? Mas você não queria passar pelo processo, velho. Exatamente. Ô, Fernanda, o processo te molda. O teste de José não foi apenas sobreviver, mas foi não se corromper ao longo do caminho. Porque é no processo que a gente vai vendo, Deus vai aprovando o nosso caráter, né? Nosso caráter, nossa lealdade, né? Se a gente está realmente ali confiante, firme ali na rocha mesmo. Exatamente, porque quando você tá nos seus momentos de maiores fragilidade, é que ou tu acha que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vai vir oferecendo pão e com barriga cheia. Me oferecendo riquezas, eu afortunado. Me oferecendo fama, eu famoso. Não. O diabo, ele só vem te oferecer estrategicamente aquilo que ele sabe que está em falta. E é aí que o meu caráter, é aí que o seu caráter é provado. É aí que nós somos testados. É aí que Jesus não passou? Jesus 40 dias no deserto. Tu não é o filho de Deus? É ou não é? Então transforma esse trem aí em pão aí, ó. Entendeu? Transforma esse trem em pão aí, ó. Pega essas pedras, transforma em pão e come. Está escrito na palavra de Deus aqui, nem só de pão viverá o homem. Então, é por isso que é a importância de nós, em todo o processo, se mantermos fiéis a Deus e afiarmos o nosso caráter. Entendeu? E o terceiro ponto que a gente pode aprender com José. Eu falei do primeiro aqui, né? Deus está com você no vale. O processo antecede o propósito. O perdão é maior que a vingança, mano. Muito. Em Gênesis 50, 21, ele fala, não temais, vos sustentarei. Isso é José já falando, os irmãos, todo mundo assustado, né? Que conheceu, todo mundo, caramba, é ele. Agora é ele que tá lá. Agora é a nossa vez de ir para a cisterna, ser vendido. Mas não. José teve toda a estrutura e a autoridade para se vingar dos seus irmãos, mas escolheu alimentar quem o traiu. E isso é realeza de espírito. Isso é você ser grande no espírito. Isso é fruto do espírito em você. Sim. Isso faz parte da... Para contextualizar, para quem não conhece, né? A história, o desfecho da história, né? O Egito tem 7 anos de abundância, de fartura e 7 anos de escassez. Exatamente. Em toda a terra, né? Isso. E aí, José, como um bom administrador, ele guardou muita provisão durante esses 7 anos de fartura. E quando chegou a fome, né? A fome também chegou lá em Jacó, com seus irmãos. E o único lugar que tinha provisão era onde José estava. E todo mundo ia até lá para comprar, né, a provisão, para comprar os grãos. Para negociar. Isso, para negociar. E numa dessas, Jacó mandou os filhos irem até Faraó, para saber quem iria os receber. E naquela altura, José reconheceu seus irmãos, né? Ele reconheceu, mas não falou quem ele era. E ainda
Eu fico pensando que hoje em dia a gente fica assim, ah, você vai ver agora o que, que eu vou fazer com você. Você não me jogou no cisterna, agora você tá com fome? É. Peraí, você vai ver que eu vou descontar. Então é muito forte quando você fala que né, que o perdão é. Como é que foi a frase que você usou? Porque eu anotei assim, o perdão é maior que a vingança. O perdão é É maior que a isso. vingança. O perdão é maior que a vingança nesse sentido mesmo, porque, gente, Você ninguém ganha nada tendo vingança, ninguém ganha nada, nem o favor de Deus, principalmente o favor de Deus. quer conhecer o poder do perdão? Você sabe o que o perdão faz, Fernando? O perdão é o seguinte: o perdão, para quem libera o perdão, tira um fardo, um peso de cima. E para quem é perdoado, ele conhece a graça e o amor divino. Aleluia. O perdão genuíno, quando aquela pessoa que mais te traiu, que mais te ofendeu, que mais. E aí você vem com um perdão genuíno e aquela pessoa ela tá sedenta por aquilo, que ela também sabe, mas só que ela não espera que você perdoe. E quando você perdoa aquilo ali, você se liberta, porque a falta do perdão é um copo de veneno que eu tomo desejando que o outro morra, mas então você se liberta, você se libera no mundo espiritual, tu tira o bloqueio que está aqui, que suas orações não sobem, você tira um peso que está sobre os seus ombros. Ó, perdoei. Porque perdão não tem a ver com sentimento. Amor e perdão não são sentimentos, são escolhas, são decisões. E quando você decide perdoar, você se libera, você se liberta, você muda a atmosfera em sua volta. Perfeito? Esse é o efeito em você. E naquele que foi seu ofensor, que você perdoou, ele conhece a graça e o amor. Ele sente isso de uma forma sobrenatural. Ele sente isso e ele fala assim, nossa, realmente esse trem existe. Realmente, esse trem é bom demais da conta. É bom demais. Porque é isso que acontece. Porque quando você se afunda na falta do perdão, Nanda, você só se bloqueia, você só vai num calabouço abaixo. Eu quero seguir aqui, te falar o seguinte, eu quero falar o quarto ponto, que é o seguinte, que a gente aprende com o José, né? Eu abri a Bíblia online aqui. Deus usa tudo para cumprir o plano que ele tem na nossa vida. Aí Romanos 8:28 vai dizer assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Até a prisão na vida de José foi ponte para ele chegar ao propósito de Deus tinha na vida dele. O momento mais embaraçado da jornada dele, o momento que ele foi mais, devia estar mais humilhado, porque se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria conhecido o copeiro, que levaria a Faraó. Eu fico pensando também que esse processo dele era também um processo dele aprender a sonhar e a desvendar os sonhos, né? Sim. Os sonhos. Acho que porque ele acho que sim, é um lugar onde você não tem nada, muita coisa para fazer. Então você pensa, você fica pensando, você fica imaginando, então é um lugar acho que você tem muito, quem tem fé em Deus, quem tem o favor de Deus, fica ali em oração, em adoração a Deus, né? Principalmente porque era um homem bom, foi preso injustamente, e ele não tinha ali o que pagar. Então ele continuou, eu creio, isso é da Fernanda, Sim. Não tá na Bíblia, mas eu creio que ele estava preso, mas que ele continuava em adoração e em veneração ao Senhor, e por isso o favor de Deus continuou sobre ele, né? Até que fosse a hora certa, a hora exata, porque quando ele decifrou o sonho do copeiro lá do mordomo, ele falou, quando você estiver lá fora, lembre-se de mim.
Mas 2 anos depois, a palavra fala que 2 anos depois o faraó teve o sonho, aí o copeiro lembrou, quando eu estava preso, Ex- tinha um cara. E se ele não tivesse preso, eu queria ver o que ele ia fazer. Ô, Fernanda, Ele coloca lá e chama sabe o que a gente José. aprende com isso? Que nessa história de José ter ido até pra cadeia e ter conhecido o copeiro para poder chegar a Faraó, Deus não desperdiça nada no seu Nem ninguém. processo. Não, Deus não desperdiça nada no seu processo. Ele usa tudo em seu processo para que conclua o propósito que ele tem para sua vida. Ele aproveita tudo, todos os acontecimentos que estão na sua vida nesse exato momento. Deus está aproveitando para te conduzir para o propósito que ele tem para você. Ele aproveita tudo. Quinta Eu sei coisa. disso. Eu Ó, sei disso. quinta coisa. Quem sonha com Deus governa. Aleluia. Aleluia. Quem sonha com Deus governa. Você tá com a Bíblia aí em Gênesis aí? Não, mas pode falar. 41, 38 ao 40. 38? Gênesis 41, do 38 ao... 38. Por isso o faraó perguntou a seus oficiais: será que conseguiremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e do meu povo, e todo ele obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Quem sonha com Deus governa. O que significa isso, Felipe? Que os sonhos que Deus tem para você é para te colocar em um lugar de destaque, em uma posição de destaque. José começou sonhando com liderança e terminou governando sobre aqueles que tentaram pará-lo. Olha só. Os sonhos que são nascidos em Deus são sementes de autoridade. São sementes de autoridade futura. Então, assim, sabe aquela coisa que fala assim, não, Deus, isso aí acho que não é pra mim, não. Aí Deus fala assim, é sim. Pode, vai. Você só passa o processo aí, deixa o resto comigo aqui, que Fica no Pai. aqui eu já tô. Então, assim, o grande, uma das grandes lições que eu tiro com José é a sua integridade de caráter, que em momento nenhum ele se corrompeu, tu não ouve na história dele falando que ele murmurou, que ele reclamou. Com certeza ele ficou triste, com certeza ele deve ter se lamentado em algum momento, que é natural, é nosso, mas a questão toda é a seguinte, ele se manteve íntegro. O José ele se manteve íntegro em todo o processo. O garoto, o sonhador da casa do pai, o cara que é o menino sonhador, né? Virou o cara que interpretava sonho na cadeia para se tornar o cara que governava sobre todo o Egito abaixo de Faraó. Então, Deus, o propósito de Deus ele é sempre maior. A história de José é uma profecia viva, entendeu? Ela mostra que a dor não cancela o propósito. Ela mostra pra gente que o poço pode ser o início do trono. Ela mostra pra gente que a fidelidade a Deus se revela nos detalhes. Ele nunca erra o endereço de quem ele quer exaltar. Tinha uma questão aqui que eu ia falar mais ou menos sobre isso, porque assim, você falou sobre o perdão, né? A Bíblia vai falar que quando José encontra os irmãos sem se revelar a eles, após ele sair, ele chora, né? Eu acredito que, claro, nós, né, é humanamente impossível. Se ele fosse uma pessoa apática, assim, e não se importasse, a gente estranharia, né, Felipe? Sim.
Então ele foi, ele chorou. E aí eu fico pensando assim, será que. Por que será que ele demorou a se revelar para os irmãos? Será que por um segundo ele pensou em se vingar? Tinha um conflito, com Tinha um certeza. conflito, né? Com certeza. E esse choro dele é o choro dele liberando perdão do arrependimento dele, que o propósito dele era muito maior do que aquela ínfima vingança que Deus, que ele queria, que ele podia exercer, né? Se ele quisesse, ele mandava todo mundo para degola. Ó, esses aí são os meus irmãos que me traíram, papapá, farol. Era na hora. Mas ele chora porque ele imagina uma situação dessa, troca de lugar com ele por um segundo. Você e todos os que estão aí assistindo essa live, troca de lugar com o José um segundo. Veja só. Qual seria o seu sentimento naquele exato momento? Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou na vida dele e ele ainda seguiu na fidelidade dele a Deus, perdoou e foi José. Quem foi esse grande homem, esse exemplo de servo de Deus que, quando chegar na glória, eu tenho certeza que vou ter privilégio de conhecer ele e falar assim, você foi inspiração demais para mim, senhor. Bom, vem cá tomar um cafezinho, comer um pão de queijo aqui, entendeu? Eu ia falar que lições espirituais e morais, né, a gente pode aprender com essa história e aplicar hoje na nossa atualidade. Você já falou do perdão, né? O perdão. E eu acho que, na minha opinião, o principal aqui na história, no contexto de José, é a lealdade, a fidelidade. Porque a lealdade e a fidelidade dele em Deus, desde quando ele foi jogado na cisterna, né? Ele não, como você bem, né, disse aí, a gente não escuta falando que José fraquejou, que José tentou, até mesmo quando a esposa de Potifar, né, fica tentando fazer com que ele peque, né, e ele fala, não, eu não posso. Ele foi fiel, teve caráter, né? Então eu acho que a fidelidade, a lealdade de José são lições assim morais perante Deus. Fernanda, que lições espirituais e morais podemos aprender com a história de José? Se eu fosse escrever um livro sobre a vida de José, seria Manual de Sobrevivência, Fé e Governo em Tempos de Crise. Esse seria o tema do livro que eu escreveria sobre ele. Muito bom. Eu compraria esse livro, hein? Entendeu? Seria o livro que eu escreveria sobre José. Manual de Sobrevivência, Fé e Governo em Tempos de Crise. Em tempos de crise. Porque de filho rejeitado a governador do império mais poderoso da época, a sua trajetória carrega lições eternas, lições que não para todas as gerações, a nossa e para as que virão, até o Senhor Jesus voltar. Aí daí vale destacar, como eu falei para você, Deus está Deus está com você mesmo no vale. Essa é a primeira lição que a gente pode destacar. Deus está com você mesmo no vale. Abre em Gênesis 39, 2. Abre aí, igreja. Só o 2? O Senhor estava com José e por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. A presença de Deus, ela não se mede por conforto, mas por fidelidade. José prosperou onde outros afundariam, mas porque a mão de Deus estava com ele, ele prosperou. Primeira lição: Deus está com você no vale. Vocês querem anotar aí, gente? Pode anotar. Eu já anotei tudo aqui. Já anotou? Beleza. Essa é a legenda do vídeo. Glória a Deus. Segundo, o processo antecede o propósito. Nós já lemos lá Salmo 105, 17 e 19, e que eu falei que o processo ele molda. O teste de José não era simplesmente sobreviver, mas
foi de não se corromper ao longo do caminho. Sim. A terceira coisa que a gente aprende com lição que a gente tira, que o perdão é maior que a vingança. A gente estava falando aqui agora. Que o perdão é maior que a vingança. José teve toda a estrutura e autoridade para se vingar, mas escolheu alimentar quem o traiu. E isso é uma grandeza de espírito incomparável. Quarta coisa que a gente pode aprender. Deus usa tudo para cumprir o plano. Lemos lá Romanos 8, 28. Deus não desperdiça recursos, né? Exatamente. Deus não desperdiça nada no plano. A prisão foi a ponte para José chegar a Faraó. Se José não fosse preso, jamais conheceria o copeiro que jamais o levaria a Faraó. A equação é essa. Prisão de José igual chegar no propósito. Se José não tivesse sido preso, ele não teria chegado ao propósito. Então, a prisão de... Eu queria compartilhar uma coisa, assim, engraçado não, mas é muito legal quando a gente tem Jesus dentro, né? Quando Jesus me deu a revelação, esse projeto que foi há um ano atrás, né? Quem ainda não viu, tem nos destaques, tem a história de como nasceu esse projeto. Convido a todos para ir lá no Instagram olhar, para conhecer como que surgiu. E eu lembro que eu falei assim, Deus, como assim um podcast? Eu não sei falar nada, eu não sei evangelizar, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou apresentar isso? E Deus me revelou algo que eu havia esquecido, que eu sou formada em jornalismo há 13 anos. E eu nunca exerci o jornalismo. E aí eu falei, é verdade. Aí quando você falou aqui que Deus não desperdiça recursos, é exatamente sobre isso, né? Ele vai te colocar em algum lugar. Eu não sei o que Deus tem para mim, né? Eu tô aqui disposta para receber tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Mas até aqui, Ele não desperdiçou recursos, assim como na sua vida, Ele não desperdiça recursos. Então não se preocupe, né? Com como vai fazer, com o que Ele vai fazer. Ele não vai desperdiçar. Exatamente. Nem pessoas, nem recursos, nada. Nada. Mas Ele vai fazer. Exatamente. E a quinta coisa, né, que nós podemos aprender, né? Que lições espirituais podemos aprender com a história de José, é que quem sonha com Deus governa. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Entendeu? José começou sonhando com liderança e terminou governando sobre todos aqueles que tentaram pará-lo. Sim. Entendeu? E se você falasse assim, nossa, Felipe, que coisa... Deus ele é dessas coisas. Deus ele tem essa né, habilidade, esse poder, né? Isso uma conclusão final é o seguinte: José é a prova viva que a dor não cancela o propósito. Não. Deus transforma a rejeição em posição. O poço foi o início do trono. E a fidelidade de José, a promessa, o levou até lá. Aleluia. Assim, do poço ao trono. Dá outro livro, hein? Do poço ao trono. Não, mas eu acho que o tema do livro seria aquele lá. Outro, né? Dá para fazer outro livro também com a mesma história. Ai, muito bom, Felipe. Olha, o tempo já passou aqui, eu tô assim, meu Deus, foi rápido. Eu já tenho que encerrar isso aqui. Que pena. Mas é muito bom, foi excelente conhecer mais, né, sobre a história de Jesus e por outra perspectiva, né? A gente é acostumada a estudar e tudo, e às vezes, e a Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova e se revela a cada dia. Se eu pegar para ler José de novo, vai ser revelado aqui para mim outra coisa, outra parada bacana. Assim como quando o Felipe for estudar para fazer uma pregação, vai vir outro contexto. A palavra é viva, então a gente precisa estar lendo sempre, todo dia. E isso aqui é uma forma muito legal que Jesus nos deu para apresentar, né, essa palavra viva através das lives, ensinando, né, sobre os grandes homens. E eu tenho certeza que essa palavra edificou muita gente, Amém. Ensinou muitas pessoas,
foi semente lançada em terra fértil, né? E a gente vai subir o vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Ananda, eu vou fazer o seguinte. Sim. Todo mundo que compartilhar essa live, todo mundo que compartilhar essa live aqui, ó, compartilhar para no mínimo 3 pessoas, gente. Eu vou diagramar todo o estudo que eu fiz aqui e vou colocar no e-book e vou entregar para você distribuir de presente para a audiência aí. Olha a responsabilidade, hein? Meus seguidores, vocês podem me cobrar que eu vou cobrar do Felipe. Então, bora compartilhar. Promessa. Bora compartilhar. Até eu vou compartilhar, porque eu já compartilhei. Eu vou compartilhar porque eu quero esse e-book aí, claro. Vou fazer um compilado e vou botar no e-book aqui. Vou diagramar, tá bom? Glória a Deus, eu vou querer. Tá vendo, né, gente? Olha, vamos compartilhar. Não só esse, mas os outros também. Todos. Nós vamos encerrar essa live. Para a glória de Deus, foi um sucesso. Amém. Foi excelente receber você aqui, Felipe. E olha, Amém. gente, quando a gente estiver num estúdio, porque eu creio, assim, na promessa de Deus, e Ele tem uma promessa para esse projeto, e eu sei que isso aqui é só o início. Então, quando a gente estiver no estúdio, vai ser um formato, assim, até mais tranquilo, descontraído, e vai ser uma questão mais de testemunhos também acerca da palavra, e eu vou receber o Felipe de novo. Gente, esse cara tem tanto testemunho extraordinário que vocês não tá escrito, não. E só para concluir, porque já me perguntaram aqui, a esposa dele foi curada sim, tá? A esposa dele foi curada de 2 tipos diferentes de câncer. A Cris, um beijo, Cris, para você, que Deus te abençoe. Obrigado por liberar aí o Felipe pra gente hoje. E eu vou, em nome de Jesus, eu creio, tá? É profético isso aqui, que eu vou te receber para você contar mais testemunhos da sua vida, da sua jornada aí de fé. Amém. E perseverança no podcast mesmo. Isso aqui é uma live, né? Ainda é uma live, mas o NandaCast será um podcast para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu não tenho dúvida disso, Fernanda. E é isso. Muito obrigada, Felipe. Obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, tá? Seu chamado. Amém. Eu sei que também grandes coisas Ele tem para sua vida. Amém. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe todo mundo que acompanhou. Que Deus abençoe as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo. Que esse vídeo alcance. Que Jesus propague essa palavra, né? A palavra dele que é viva para todas as nações. Nós queremos sim que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, porque quando esse vídeo chegar, mais longe a palavra de Deus vai. Amém. Então é isso. Muito obrigada, boa tarde para vocês. Boa tarde, gente. Obrigado. E até a próxima live. Compartilhem.